Dando continuidade ao nosso projeto de colocar você em contato com todos os pré-candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, hoje Menorá na TV tem uma alegria e uma honra muito grandes de receber em nossos estúdios o senador Marcelo Crivella, pré-candidato pelo PRB, o Partido Republicano Brasileiro, que inclusive foi fundado por ele em conjunto com o ex-vice-presidente da República, o mineiro José de Alencar, já falecido. Meu querido senador, é uma honra grande recebê-lo aqui nos estúdios de Menorá na TV. Como é que vai essa ideia que Vossa Excelência carrega de, mais uma vez, carregar nos ombros também a dificuldade de gerir uma cidade? Ronaldo, prazer enorme estar aqui conversando com os telespectadores do Menorá. Uma honra, a honra é minha ter sido convidado para vir falar um pouquinho sobre o Rio aqui. É um sonho, não é? É um sonho que eu começo a dizer o seguinte, eu ando na rua, as pessoas dizem assim, pô, mas Crivella, você sai na frente, bate na trave. É verdade, mas não bate em mulher. Bate na trave, mas não bate em mulher. O fato é que nós estamos lutando para levar uma administração mais humana. Eu não tenho dúvida, Ronaldo, de que os prefeitos que passaram pela cidade do Rio de Janeiro amaram a cidade. César Maia, Eduardo, mas eu não sei se na mesma escala eles amaram o povo da cidade. Uma coisa é você pintar sua casa, outra coisa é você cuidar da sua mulher e dos seus filhos. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Crivella, a vontade de servir não é comum a todas as pessoas. Como você se sente com essa vontade? É da minha índole, natureza, vocação. Eu me vejo um menino, por exemplo, que saía da Gávea para visitar os cancerosos no Hospital dos Evangélicos quando tinha 10 anos de idade. E passava de ônibus em frente à Praia do Flamengo. Botafogo e Flamengo, num sábado ensolarado. São coisas que eu diria a gente não aprende na escola, a gente não compra no mercado. A gente nasce assim. Foi por isso que eu passei 10 anos na África. Países pobres, Malawi, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, Lesotho, Suazilândia, Namíbia. Vivi o apartheid na África do Sul. As guerras de Moçambique e Angola com a minha família. Quando voltei de lá também não foi fácil, fui morar no sertão. E lá no sertão eu tive a ajuda do Instituto Rupim, um belíssimo instituto de Tel Aviv, e que me deram técnicos para morarem comigo lá no sertão. O que você fez no sertão? Nós fizemos uma fazenda, modelo kibbutz, para servir de exemplo para a reforma agrária brasileira. A reforma agrária brasileira tem 6.000 assentamentos. Mas me perdoe, a maioria são favelas rurais. As pessoas são jogadas lá. No nosso, não. Nós, tudo que fizemos, foi baseado em ciência. Rasgamos o solo todo, procuramos a água, levamos hidrólogos, agrônomos, pessoas que entendiam de comércio, para fazer um projeto sustentável. E irrigamos com gotejamento 100 campos de futebol, onde até hoje se planta fruta de conde. Nós temos lá uma colheita anual, num bom ano, de 1 milhão de frutas de conde. E quando chove, plantamos de sequeiro, feijão e milho. E essa fazenda cuida de 700 crianças, que são pegas em casa com ônibus da escola, que tomam banho na escola, na casa delas não tem água, que escovam dente, que tem café, que tem almoço, que tem janta, voltam para casa e levam um saquinho de pão, porque na fazenda tem uma padaria. E elas levam para os pais, para os irmãos. Então essas coisas aconteceram e foram culminar na minha vida na política. Como é que você vê o Rio de Janeiro hoje? O Rio de Janeiro, na sua avaliação, é uma cidade em que o cidadão tem prazer de viver? Eu acho que o Rio de Janeiro está em crise. Mas a crise que a gente vive aqui não é a crise da exaustão que eu encontrei na África, em que você não tinha riqueza, solo árido, desértico, e haviam guerras milenares entre os povos. Também não é da estagnação. Nós temos uma população jovem, temos tecnologia, temos ciência, temos universidades. Eu acho que a crise nossa aqui é redentora, é fecunda, é renovadora.
É uma sociedade que está tomando conta, tomando as rédeas do seu destino. O Rio de Janeiro não se conforma mais com seus baixos padrões de qualidade de vida, com os crimes ambientais que se comete aqui, suas lagoas poluídas, sua Baía de Guanabara imunda e, pior, uma classe política decadente, envolvida em todos os escândalos que surgem nos jornais. Eu acho que a crise na qual nós nos contorcemos são as cólicas de uma mulher prestes a dar à luz. Um novo tempo. E esse novo tempo exige de nós uma nova classe política, uma nova visão política, um novo arranjo político. E é isso que eu estou tentando fazer, Ronaldo. A 5 minutos do local onde nós nos encontramos, você tem a favela do Pavão Pavãozinho. Você tem a favela dos Tabajaras. A 12 minutos, você tem a favela da Babilônia e o Chapéu Mangueira. A meia hora, você tem o Vidigal. A 40 minutos, você tem a Rocinha. Por que você imagina que quem cuidou disso até hoje não se preocupou profundamente com a questão das valas a céu aberto e da falta de água? Qual é o problema? Eu diria a você que o problema é a visão da classe política que considera a pobreza um grande problema para o Rio de Janeiro. Eu já olho ali com outros olhos. Porque, veja, Ronaldo, nós somos um povo único no mundo. Nós somos negros, nós somos brancos, nós somos índios, os brasileiros. Mas nós não somos qualquer negro. Nós somos os negros que venceram as guerras da África, que atravessaram nos porões dos navios o Atlântico, que sobreviveram a 400 anos de senzala, de chicote, de escravidão, trabalhando 16 horas por dia. Os que sobreviveram somos nós. Somos também os milhões de índios, mas não todos. Os que sobreviveram à varíola, às gripes, somos os ibéricos, que já eram mestiços. Portugal e Espanha é a esquina do mundo. Ali passou todos os povos, inclusive os mouros e inclusive os judeus. Pois bem, esse português, primeiro a cruzar o Atlântico, venceu o abismo, que veio para cá e enfrentou as febres tropicais, trabalhou o tempo todo com suor pingando nos olhos, somos nós. Esse povo tem valor, tem criatividade. Agora, a gente acha que riqueza é buscar petróleo abaixo do pré-sal. Gastamos fortuna, não tem nada errado, mas ao mesmo tempo deixamos crianças com os dentes estragados, correndo do lado de um valão a céu aberto. É essa disparidade, quer dizer, essas irmãs siamesas e monstruosas que não vivem uma sem a outra, é que precisam de ser humanizadas. Há poucos dias, você tocou bem na Rocinha, um trabalhador foi lá na roupa suja, foi atravessar um valão desses, são 33 que correm o morro, trazendo cocô, xixi, água de pia, água de chuveiro, a céu aberto, lá para baixo, onde tem uma caixa de esgoto. Ele morreu, o corpo dele foi encontrado no dia seguinte, caído na sujeira. A cidade olímpica é assim. Aí você pergunta, por que nós somos violentos? Somos violentos por isso. O poder público, ao virar as costas para a sua grande riqueza, que é a população do Rio de Janeiro, virar as costas, que eu digo, é não priorizar seus interesses. A maior riqueza do Rio é o povo. A maior riqueza do povo é a saúde e a educação. Veja em Israel, por exemplo, o nível intelectual das pessoas. Veja um país que não tem água, dessaliniza tudo. E é um dos maiores produtores de frutas, de verduras, e produzem peixe. Um país sem água produz peixe. Com uma tecnologia extraordinária, nós nos abebedamos disso. A Embraer tem muitos seus aviônicos vindo de Israel. E se eu for, se Deus permitir que eu seja prefeito do Rio de Janeiro, eu quero fazer parcerias, como fiz quando era ministro da Pesca, para guardar nossa cidade. Nós precisamos de câmaras, nós precisamos de toda a tecnologia para evitar essa quantidade enorme de crimes que se comete aqui. São 50 mil carros roubados por ano, são mais de 120 mil lesões corporais dolosas. Furto, são 90 mil. Assalto, 60 mil. O que você está dizendo e está confirmando é que as oportunidades não são para todos. Ou seja, nós aqui temos cidadãos de várias categorias. O que não deveria existir um país democrático numa cidade como o Rio de Janeiro, é isso? É isso, quer dizer, nós temos uma semidemocracia. Você diz uma coisa bacana, nós temos a 5 minutos daqui diversas comunidades.
E está provado que as cidades que têm pobres e ricos morando próximos são criativas. As que, vamos dizer assim, jogam os pobres para longe acabam sendo violentas. O nosso povo convive nas calçadas, nas ruas, convive na praia. Concorda comigo? 100%. Mas não convive nas escolas. Na hora de ir para a escola, o pobre vai para uma escola de segunda classe e o rico vai para uma belíssima escola. Isso não ocorre, por exemplo, em Israel, não ocorre em outros países que são desenvolvidos. Eu acho que é por aí, Ronaldo. Nós temos que ter uma escola e uma saúde de qualidade, tanto para o rico, quanto para o pobre, quanto para a classe média. E a partir daí, nós vamos ter uma cidade mais criativa e menos violenta. Um belo dia, eu também sonhei e fui vereador aqui nessa cidade maravilhosa e produzi uma lei que ganhou mais à frente o nome de Favela Bairro. Transformação de favelas em bairros populares. Essa legislação incluía postos de saúde, incluía creches, escolas profissionalizantes e com as oportunidades oferecidas a quem não tem, você leva a sociedade para um campo de maior igualdade. Eu acho que a grande vocação do nosso povo, por esse envolvimento que nós temos com a natureza fantástica e olhando sempre para o mar, para o horizonte, quer dizer, uma visão larga, grande, aberta, de longo prazo, e que também é a maior riqueza do município, que são os serviços, é a indústria da criatividade. Eu acho que nós temos que descobrir, entre nossos meninos da rede pública, as vocações para a arquitetura, para o design de roupas, de móveis, de automóveis, de utensílios, para a televisão, para o cinema, para o rádio, para a música, para o jingle, para a criação literária, para escrever livros, para as festas. Nós já temos uma amostra disso, Ronaldo, no Carnaval. O Carnaval é algo que chama a atenção do mundo. Aquilo é feito à mão. São senhoras que passam 6 meses costurando. Aliás, eu até acho que essas mulheres deveriam costurar 6 meses do Carnaval e 6 meses o uniforme das crianças da rede pública, que são 800 mil. Eu gostaria, sabe, você criou uma obra fantástica que é o Favela Bairro. Lá no Congresso, eu apresentei um projeto que está tramitando que se chama Zona Franca Social. Tirar imposto federal, municipal, estadual, de pequena, micro e média empresa nas comunidades. E acho que o governo tem o dever de usar o seu poder estratégico de compra para encomendar as coisas lá. Por que, Ronaldo, que a gente vai comprar roupa de cama para os nossos tantos hospitais lá em São Paulo? Por que a gente vai encomendar uniforme para a Guarda Municipal? São 6 mil, 12 mil no Paraná. Para 800 mil crianças em Minas. Por que a gente faz placa de trânsito em outros lugares? A gente podia fazer isso tudo nas comunidades. A mãe ia trabalhar perto do filho. Eu sei que seria apenas um primeiro passo, mas muitas outras empresas, se tivessem benefícios fiscais, iriam também se instalar ali pequenas e microempresas. Eu tenho alguma experiência em favela, não é toda, e também não é tão pouca. E o que mais me incomodou nas campanhas eleitorais que eu fiz como candidato foi chegar, por exemplo, na Praça do Terço, que está no final da rua Joaquim de Queiroz, numa das subidas do Complexo do Alemão, e encontrar dezenas, eu estou falando de 32 anos passados, dezenas e dezenas e dezenas de jovens meninas e meninos sentados em volta da praça, sem fazer absolutamente nada. Então eu pergunto, hoje, 30 anos passados, as dezenas viraram centenas. Não houve nenhum tipo de avanço com relação à possibilidade de trabalho, de estudo e de qualificação para essa gente. O que você pensa disso? Eu penso da gente fazer uma educação dentro da índole, da vocação, da natureza dessas crianças. É claro que ali existe um talento fantástico. Nós conversamos aqui sobre o patrimônio genético dos brasileiros. É uma obra de Deus esculpida em quatro séculos. É preciso despertar isso. Eu também sou autor no Congresso de uma lei que fala sobre os superdotados.
você encontrar toda a população do mundo tem seus superdotados. A ONU fala, a Unesco fala em 10% dos meninos e meninas. Aqui no Brasil nós não sabemos. Mas é preciso fazer isso. Você vê, há vocações artísticas que surgem lá. Antigamente era o samba, depois veio para o funk, as outras expressões de música, de dança, de luta, de capoeira. Agora, se nós não tivermos bons equipamentos e investimento, é claro que isso vai descambar para a violência, porque se você tem um ser humano com tanta criatividade, com tanta energia, com um potencial genético desse tamanho, e você despreza, você vira as costas, você menospreza, a tendência disso é seguir para caminhos equivocados. Deixa eu te dar um exemplo, Ronaldo. A prefeitura, para ser dona da festa da Olimpíada, a Olimpíada sempre foi feita pelo governo federal. Atenas, Pequim, Londres, Barcelona. Aqui, por vaidade, o prefeito, para ser o dono da festa, resolveu trazer a responsabilidade para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Nós gastamos 14 bilhões com uma festa que vai durar 16 dias. Quase 1 bilhão por dia. Se você olhar o que o Eduardo gastou no primeiro mandato dele, na saúde, e o que ele gastou no segundo mandato, tem 700 milhões a menos. Imagine você fazer uma festa na sua casa e comprometer o remédio do seu pai e da sua mãe durante 1 ano para frente. Tirar dinheiro da saúde da sua família para botar um engradado de cerveja na sala, para fazer uma festa. Isso é uma forma de violência. E pesada. Esse Estado, esse município, essa administração, essa coisa da gente ser refém de ambição eleitoral, e não é só de agora não. Brizola governou a gente pensando em Brasília. Me perdoe, Moreira Franco, eu fui diretor da EMOP. Na época ele disse assim, nós vamos cortar o bigode do Sarney. Eu encontro o Sarney no Senado, ele diz assim para mim, Crivella, o único governador que eu fiz propaganda no PMDB foi o Moreira. E ele entrou com um processo, até hoje eu respondo na justiça, porque fiz parte do polo petroquímico no Rio Grande do Sul. Nós começamos o metrô, não terminamos. Moreira acabou no melancólico crepúsculo. Por quê? Ele governava já pensando, nós sempre fomos reféns da ambição pessoal dos governantes. Tem que acabar, Ronaldo. O governante tem que governar para o povo, ter o coração aqui, esquecer o futuro. Eu acho que foi assim o seu mandato e eu pretendo que seja assim o meu. Menorá na TV, voltando com o senador Marcelo Crivella, pré-candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Republicano Brasileiro. Senador, filas nos hospitais lhe agradam? Não, me assustam, me entristecem, me humilham como senador. E nós gastamos 6 bilhões por ano de saúde, metade disso OS. Nos debates com o Pezão, eu me preocupava muito com a OS. Não é que ela não seja uma boa saída, não, ela é. Mas ela dá a possibilidade do sujeito contratar sem concurso e comprar sem licitação. Se você tem uma classe política ambiciosa que considera que política, poder, gera riqueza e riqueza gera mais poder, os vereadores precisam fazer negócio para serem deputados, os deputados precisam fazer negócio para serem senadores ou governadores, etc. e tal. Se esse é o caminho dos municípios, dos estados, é um risco a OS. Você não consegue fiscalizar. Hoje eu vejo a saúde do Rio de Janeiro com uma preocupação enorme. Nós temos filas imensas para as pessoas operarem. Tem gente assistindo que vai confirmar isso. Uma hérnia. Uma operação que pode ser ambulatorial. Eu tive hérnia. Eu era ministro e recorri ao Hospital da Aeronáutica. Eu paguei R$700. Eu me internei num dia, no dia seguinte voltei para casa. Aqui tem pessoas esperando 2 anos para fazer uma operação dessa. Nós precisamos ter mutirão. Eu imagino, já conversei com especialistas, Dr. Carlos Eduardo, que é vereador já há 3 mandatos e já fez mais de 1000 reclamações no Ministério Público, ele estava me dizendo o seguinte, Crivella, nós somos de policlínicas, resolução. É verdade, na minha época de menino era assim. Eu nasci numa policlínica geral de Botafogo. Você tinha um problema na vista, você tinha lá um oftalmologista. Problema no ouvido, dor no ouvido, etc. e tal. Me lembro, tive uma vez um problema no ouvido, tanto ir à praia, tanto mergulhar. Otite? É. E aí deu uma inflamação e o médico me tratou na hora. Um alívio tremendo.
A dor no ouvido não é fácil. Hoje você vai aonde? Você vai numa clínica da família, de repente você entra, você te examina e diz, olha, você precisa ir para um otorrinolaringologista. Vamos colocar você no CISREG. Demora meses. Demora um tempão. Se o sujeito não tiver dinheiro, um plano de saúde, para ir no especialista, ele vai dar um tiro na cabeça antes de receber uma consulta. Como é que se acaba com esse problema? Eu acho que nós temos que ter policlínicas na cidade. Pelo menos nas áreas populares, nós temos que colocar especialistas e pagar melhor. Pagar melhor os nossos médicos, para que eles se motivem. Lá no Congresso Nacional, eu até fiz um projeto para a gente ter carreira de Estado na medicina, como tem em outros países. A gente não tem isso no Brasil. Mas seria o ideal que a gente tivesse médicos com uma carreira de Estado, estabilidade, ganhassem bem. Hoje os nossos médicos realmente têm um mau salário. Eu acho que é uma questão de dignidade, sabe, Ronaldo? É uma questão que clama aos céus, mas clama também aos homens e mulheres de boa vontade. Nós temos que enfrentar isso com prioridade. Não podemos mais ser a cidade olímpica que gasta 14 bilhões em obras e deixa as pessoas à míngua no sistema de saúde. Nós temos que priorizar isso. E faremos isso. Marcelo, o Rio de Janeiro, e eu fui um dos que votou essa lei, na época em que era vereador, possui uma guarda municipal. Votamos a lei orgânica do município e com ela veio a criação da guarda municipal na cidade do Rio de Janeiro. Você, como cidadão do Rio, se sente satisfeito com a forma pela qual a guarda municipal atua na cidade? Acho que não. Hoje a guarda tem uma missão de multar as pessoas. Saem com um carnê grande e tem que preencher de voltar para o trabalho. Se não cumprirem aquilo ali, além de ter prejuízos na remuneração, são lançados em escala de 12 por não sei quanto e longe dos centros, em áreas remotas de onde estão acostumados a trabalhar. Acho que a Guarda Municipal, a lei que foi votada recentemente no Congresso, deu a ela inclusive a possibilidade de se armar, ela tem a missão de ser a guarda de contato, a guarda do bairro, o que você conhece o nome do guarda, você conhece o nome da guarda, da mulher. Ela está na porta da escola, ela conhece os professores, os diretores, ela traz segurança, tem uma ação de presença. Ela está também na ordem urbana. Não é possível as pessoas saírem na rua fazendo xixi, nem destruírem os nossos monumentos. Também é preciso ordenar o comércio urbano. Não é possível o sujeito montar barraca em todo lugar. Há um comércio estabilizado, é preciso ter áreas. Eu acho que a Guarda Municipal, a meu ver, ela precisa retomar esse contato com a comunidade, a guarda da comunidade. É do quarteirão, é da porta da escola, é da praça, são dessas áreas, esses polos gastronômicos que nós temos, um momento em que o carioca vai para a rua à noite, que se encontra com os familiares, que faz a vida ser mais agradável, independente de ser rico ou pobre, pode ser agradável. E ali tem a presença da guarda. Acho que ela tem que ter uma parceria enorme com a polícia. Ela pode, sim, estando na rua o tempo todo, fazer parceria com o dono da banca de jornal, com o sujeito da farmácia. Ela pode servir para dar informações à polícia se passou por ali algum humilhante que está sendo procurado. Ela pode até ser armada, mas eu tenho a impressão de que, num primeiro momento, essa arma deve ser não letal. Ela deve ser o gás, ela deve ser a borracha, ela deve ser o choque. De tal maneira que a gente empodere a guarda sem correr o risco de ter mais tiroteio na rua matando inocente. Crivella, o cidadão vive numa favela que ganhou uma pintura em termos de nomenclatura e passou a se chamar agora comunidade carente ou comunidade, mas ele não consegue terminar a casa dele. Ele coloca uma série de tijolos na frente, que ele não embossa, não pinta. Dentro de casa não há nenhuma condição adequada, porque falta recurso. E eu sei que você conhece esse tema profundamente e já deu solução em outras áreas para a dificuldade que o cidadão tem de completar a casa dele. Como é que você hoje enxerga essa questão? Olha, eu acho que o cimento social é uma resposta para isso. Aquela casa que é ruim, que é inóspita, que é péssima, mas tem o terreno,
A gente joga no chão e constrói uma de 2 pavimentos, 6 por 6, portanto ela vai ter aí 70 metros quadrados, melhor do que Minha Casa Minha Vida. Eu fiz com os meus recursos, quem quiser ver está no Morro da Providência, dezenas delas, com cerâmica, com forro de gesso, com box no banheiro, com tanquinho, mobiliada, com janela de PVC e com telhado. Muito importante colocar o telhado, não só pelo conforto que aquele colchão de ar dá entre a laje e as telhas, mas também para evitar dengue. Porque essas lajes nuas, quando chove, empoçam. E ali o mosquitinho coloca ovos. Além de outra coisa, Ronaldo, eu vi nos hospitais que o maior problema de acidentados são pessoas que caem das lajes. É moleque soltando pipa e mulheres estendendo roupa. Caem muito. É simples, quer dizer, uma casa pré-moldada, as que eu fiz no Morro da Providência, na ocasião custaram R$30 mil. A mão de obra era usada localmente. As casas que davam para fazer reforma, melhor ainda. A gente emboçava as casas, fazia um pequeno projeto, derrubava uma parede, botava uma porta aqui, uma porta ali, e depois ficava uma coisa agradável. O Eduardo, no primeiro mandato dele, me ajudou com isso. E nós fizemos centenas de casas na Mangueira, fizemos belíssimas casas no Morro do Salgueiro, lá na Tijuca, fizemos também no Jamelão. É uma coisa simples e fácil de fazer. Quando nós vamos fazer o Minha Casa Minha Vida, que eu não tenho nada contra, nós precisamos comprar o terreno, levar a esse terreno água, esgoto, luz. É caro para chuchu. É mais barato reformar a casa das pessoas. E você não precisa removê-las dali. Como elas são pré-moldadas, se amanhã, no futuro, daqui a 50, 100 anos, as pessoas acharem e tiverem condições de reflorestarem as montanhas do Rio de Janeiro, como essas casas são pré-moldadas, elas são facilmente retiradas e levadas. As que eu fiz estão lá até hoje, estão direitinhas, estão bonitinhas, e espero que, se for o prefeito, consiga aprovar com os vereadores um projeto para isso e a gente dá encaminhamento a essa coisa. Você tem toda a razão. Não é possível a cidade olímpica, no século XXI, as pessoas, o trabalhador, eu não digo vagabundo não, Ronaldo, vagabundo que durma na praia, que fique debaixo da árvore. Quer dizer, a prefeitura não quer isso não, estou dando apenas um exemplo. Mas ele não merece ajuda. Agora, trabalhador, morando em barraco, pedreiro, carpinteiro, servente, motorista, trocador, mecânico, varredor de rua, esse povo trabalhando a vida inteira e morando em barraco, isso não é justo. Olha só, o pessoal dos direitos humanos entende que bandido deve ser tratado de uma maneira muito adequada. O pessoal da bala acha que bandido bom é bandido morto. O pessoal que não entende direito o que está acontecendo por aí está sendo assaltado. Qual é a solução para você diminuir a violência urbana nas ruas de uma cidade como o Rio de Janeiro? Uma solução que seja equilibrada. Olha, quando eu era ministro da Pesca, eu encontrei um problema semelhante nos mares do Brasil. Uma vez recebi uma comitiva de Israel que me mostrou por satélite a quantidade de barco que pescava na foz do Rio Amazonas. Eu levei um susto. Interessante, nós temos um sistema de monitoramento dos barcos brasileiros. Você não pode sair para pescar, não tem nenhum barco no Brasil que não tenha equipamentos, em que a gente monitore eles para saber se não estão pescando em áreas preservadas, e até temos um equipamento para ver a quantidade de peixe que eles pegam. Mas e os estrangeiros? Então foi preciso criar um monitoramento de quem conhece bem isso, que é lá em Israel o pessoal que tem que vigiar tudo, porque são cercados de inimigos. E mísseis e armas. Você veja, quando Israel recuou da faixa de Gaza, não foram os palestinos que ocuparam, foram Hamas. Quando saiu do sul do Líbano, não foram os libaneses, foi o Hezbollah. Se sair da Cisjordânia e do Golã, quem vai entrar lá não são os sírios, vai ser o Estado Islâmico. Então Israel precisa ter monitoramento. Não, se você quer falar de paz e segurança, vai a Israel. E, como ministro da Pesca, fui para fazer esse convênio. Acho que eles têm muito a contribuir com o Rio de Janeiro. Nós precisamos de vigilância. Vigilância nas áreas onde as pessoas estão na rua. Não é dentro do shopping, não. Dentro do shopping nós temos, mas nem precisamos. Nós precisamos no calçadão de Copacabana.
Na Nossa Senhora de Copacabana, minha mãe mora aqui em Copacabana, ela já foi jogada no chão para o jeito de sair com a... E ele sabe que sai correndo com a bolsa dela, ninguém vai pegar. Tem que ter câmera. Nós precisamos botar motocicleta na nossa guarda. A nossa guarda tem que passar o tempo todo andando de motocicleta com a luzinha acesa. Eu não vou dizer sirene, porque ela é muito barulhenta, mas a luzinha acesa. A nossa guarda tem que ter também armas de choque, tiro de borracha, para manter a segurança. Eu me lembro uma vez conversando com o Lula, a gente estava conversando sobre o número de roubos, e a gente disse assim, o dia que tiver muito emprego vai acabar, vai diminuir. Não diminuiu. O Rio, na época do Lula, segundo mandato do Lula, chegou a ter pleno emprego. Nas pesquisas você pegava o desempregado apenas no setor friccional. Você estava desempregado na pesquisa do IBGE porque tinha saído do emprego e estava esperando entrar no outro. A violência não caiu. E aí, Ronaldo, eu fiquei com um pensamento. Eu acho que a violência está ligada, sabe a quê? A corrupção política. Eu acho que esse troço é endêmico. Essa coisa se repercute, ela ressoa. À medida que você tem um político com riqueza conspícua, perdulária, faustosa, passando a impressão de que nós temos que se dar bem, que todo mundo está liberado para roubar, isso vai para a SEDAI, vai para o Detran, vai para os quartéis, graças a Deus não são todos, mas pega uma maioria, e pronto, quando chega nas áreas populares, vira um Deus nos acuda. É preciso a gente voltar a retomar os nossos princípios, valores, os nossos ideais. É preciso que o político seja um exemplo de renúncia, de espírito público, de sacrifício. Olha, desculpa, eu estou aqui na Menorá. Como é que você faria o Estado de Israel sem esses valores, sem essas virtudes? Como é que você arrancaria da terra a riqueza de um deserto se não morasse no coração dos seus trabalhadores, do seu povo? Esse respeito, essa dignidade, se fosse uma nação de aproveitadores, de maliciosos, tirando vantagem dos outros, teria como. Falta isso no Rio. Eu acho que a nova política no Rio de Janeiro é isso, sabe? É uma coisa que traga respeito e a gente possa viver em ordem e em paz. Menorá na TV, de volta com o senador Marcelo Crivella, pré-candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Senador, tá fácil sair de casa e chegar no Senado? Tá fácil sair de casa e chegar na Assembleia Legislativa? Tá fácil sair da Zona Norte, chegar na Zona Sul, da Zona Oeste até o centro? Qual é a sua opinião? Tá terrível, terrível. E eu quero te dizer que eu fui motorista de praça nessa cidade. Quando era menino, 18, 19 anos, dirigia 300 quilômetros por dia. Hoje é impossível. O trânsito está completamente engarrafado. É bem verdade de que nós ganhamos com a Transcarioca e com a Transolímpica. Ganhamos também com a duplicação do viaduto do Juá. Mas nós temos uma péssima administração na questão dos ônibus, que as pessoas reclamam demais, perderam muitos ônibus entre os bairros. A prefeitura não consegue conciliar interesses de Uber, de taxista, de vans, e temos um problema crônico, que é a coisa do estacionamento, que já podia ter sido resolvido há muito tempo. Eu quero fazer parceria com a iniciativa privada, por exemplo, aqui em Copacabana. Nós já podíamos ter feito os estacionamentos subterrâneos. É encontrar quem tem interesse de escavar, de fazer as contenções, de criar o estacionamento e de explorar. Aqui em outras áreas da cidade, para aliviar a questão do estacionamento. E não é só isso não, sabe? Eu, quando era motorista de praça, a gente ficava rodando vazio aqui pelas ruas, esperando que alguém fizesse sinal para levar. Depois, com a tecnologia das cooperativas e das linhas telefônicas, a gente teve uma chance, que é da pessoa ligar para a central e dizer, me traz um táxi, eu estou na Figueiredo Magalhães, esquina com a Nossa Senhora. Mas isso seria bom para quê? Se eu tivesse um ponto em que dali eu partisse para lá. E onde está esse ponto? Se em Copacabana não tem espaço nenhum. Eu gostaria de organizar nos subterrâneos dos prédios, com os condomínios que se dispuserem, as pessoas saem para trabalhar e ir para a cidade, esvazia a garagem. Aquele espaço vazio da garagem pode ser cedido, se a prefeitura tiver uma boa regulamentação, com as vans que vão pegar turistas nos hotéis, com os táxis que ficam rodando demais isso aqui, de tal maneira que você não visse táxi vazio nas ruas de Copacabana. Eles estivessem em seus locais e aguardasse, saísse para a rua quando tivesse uma chamada. É bom para ele,
é bom para a população, é bom para os condôminos que vão receber um dinheirinho, é bom para todo mundo. O Rio de Janeiro tem uma indústria fantástica pela sua condição física, não poluente, riquíssima e uma das mais importantes do mundo, que é a indústria do turismo. Qual é a sua opinião? É alguma coisa bem colocada, pode melhorar, está em ótima condição? Ronaldo, nós precisamos encontrar grandes técnicos, especialistas em turismo. Antes das Olimpíadas, o Rio de Janeiro tinha em torno de 28, 29 mil quartos, leitos nos hotéis. Nós vamos terminar as Olimpíadas com quase 60 mil. 60 mil. Nós vamos dobrar a nossa capacidade. Para esses hotéis não quebrarem, nós teremos que ter uma situação de mais segurança, de mais paz, de mais limpeza, de mais iluminação, de mais guarda municipal. Agora não é mais hora da gente fazer uma nova Cidade da Música, um novo Museu do Amanhã, ou a gente fazer estádios de sei lá o quê, pontes e túneis. Agora chegou a hora de cuidar do povo da cidade. O Rio de Janeiro vai exigir isso. A questão do turismo é fundamental. As pessoas querem vir para o Rio de Janeiro. E não é só o turista, é a indústria do cinema que traz o turista. Eu tive uma conversa com pessoas que empreendem filme em Hollywood, nos Estados Unidos, na Califórnia, e eles estavam me dizendo que os filmes americanos têm um grande enredo, têm uma grande música, têm grandes artistas, mas o cenário é cansativo, porque Chicago parece muito com Los Angeles, que parece muito com Orlando, que parece muito com Dallas, que parece muito... É aquela coisa americana, é aquele padrão, aquela rua, aquela calçada, aqueles prédios, aquelas esquinas, aqueles parques muito bonitos, mas muito igual. Aqui, o arquiteto foi Deus. As baías, as reentrâncias, a nossa mata, a exuberância do cenário humano. Será que tem um cidadão, uma cidadã, uma juventude mais bonita que a carioca? É fantástico. Eles querem vir para cá. É preciso que a prefeitura apoie isso, que a prefeitura se integre com eles, para que os filmes sejam feitos aqui, tenham enredos aqui e tragam mais turistas. Para isso é preciso que a cidade esteja iluminada, repito, iluminada, limpa, varrida, não falte água, que a cidade tenha segurança, que os nossos guardas de motocicleta estejam aí passando o tempo todo, ação de presença. Lembra daquele grande ditado? Queres a paz? Prepara-te para a guerra. A melhor maneira de você manter a segurança é você estar bem armado. O melhor poder de convencimento é as pessoas saberem que ali não se brinca com isso. Agora, é claro, você tocou no ponto certo. É preciso também haver ação social na questão da educação e saúde. Moisés, o grande líder, dizia uma coisa que eu acredito. A paz é fruto da justiça. Está escrito na Bíblia. A paz é fruto da justiça. E a segurança se estabelece com o direito. Foi Moisés que nos deu os 10 mandamentos. Princípio do arcabouço jurídico de todo mundo ocidental. Então é isso, quer dizer, eu acho que essa coisa do turismo é fantástica. Nós temos que despoluir as nossas lagoas da Barra da Tijuca e fazermos um acordo com todo o pessoal da Baixada para trabalharmos com eficiência para despoluir a Baía de Guanabara. Crivella, eu gosto sempre de dar oportunidade a quem conversa conosco aqui de dizer quem é essa pessoa. Quem é você? Quem é Marcelo Crivella? Eu queria que você desse uma olhadinha para dentro da nossa câmera e conversasse com quem está te ouvindo e vendo em casa a respeito da sua personalidade, de como você vê o mundo e o que é que você quer dessa vida. Olha, eu diria que eu sou, na essência, um carioca. Eu nasci aqui, meus pais são daqui. Eu sou o fruto dessa terra, dessa miscigenação que eu acho extraordinária, que fez da gente um povo extremamente tolerante, capaz de encontrar solução pacífica para as mais difíceis e duras controvérsias. Sou também um homem da fé. Aos 6 anos de idade, antes de existir Igreja Universal, eu fui levado para uma vizinha para a Igreja Metodista. Ali eu aprendi a Bíblia, que eu leio todos os dias. Os meus heróis foram Abraão,
Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Conheço a vida deles de cor e salteado. E entendi de que nós todos nascemos numa escravidão dos nossos medos, frustrações, tristezas, fraquezas, e estamos a caminho de uma terra prometida. Para a gente chegar lá, a gente precisa ter um menorá aceso. Menorá é isso. Era uma peça esculpida no sacerdócio, no templo, que não podia apagar. 7 hastes, em cima um cálicezinho, e sacerdotes precisam manter aquilo cheio de azeite o tempo todo, porque numa peregrinação árdua, árida, num deserto cheio de serpentes, um calor tremendo, subindo e descendo o morro, as pessoas estavam a caminho da sua terra prometida, e o GPS, a bússola, era não deixar apagar o menorá. O menorá precisava estar aceso. Eu não quero deixar apagar o meu menorá, que é de acreditar de que é possível construir uma cidade solidária, de que é possível ter uma classe política que não roube, médicos que sejam solidários, professores que amem o seu ofício, sejam respeitados, uma cidade, como eu disse, bem iluminada, bem varrida, comunidades onde as pessoas possam ter uma vida agradável, independente de ser rico ou pobre. Uma cidade encaminhada pela luz da justiça, pela igualdade social. Não é possível a gente envolvido numa beleza tão grande como essa ser tão violento. Eu não aceito isso. Então, para concluir, eu sou, como você, um carioca para fazer do Rio de Janeiro a nossa terra prometida. Eu não creio que nós somos a cidade das balas perdidas, dos assaltos, dos hospitais sem médico, sem remédio, dessas comunidades que a gente olha, em vez de ficar com a cabeça erguida, a gente tem que abaixar a cabeça, um monumento parece que é eterno, a nossa desigualdade. Não somos o Rio de Janeiro da classe política decadente, protagonista de todos os escândalos que nos envergonham. Não, nós somos o Rio de Janeiro de Encantos Mil, a cidade mais linda do Brasil. E é para isso que eu estou com os meus companheiros envolvidos nessa aventura fascinante de levar uma nova mensagem ao povo do Rio e, quem sabe, ter a oportunidade de nos engrandecer servindo ao povo. Infelizmente, nosso programa só tem 1 hora de duração e está chegando ao final. Então, nós te convidamos, em primeiro lugar, queremos te agradecer a oportunidade de ouvi-lo. E, segundo, te convidamos para encerrar a tua participação aqui, usando as nossas câmeras e os nossos microfones e expondo o teu último desejo e, enfim, a tua última colocação. Eu só quero agradecer, Ronaldo, agradecer por ter tido a honra de estar aqui conversando com o público do Menorá, dizer a vocês que é isso, quer dizer, nós estamos numa caminhada, são vários candidatos no Rio de Janeiro, vamos ter tempo de debater com vocês, se nos encontrarem nas ruas, por favor, conversem conosco, mesmo depois da política ter sido um palco de tanto desalento, de tanta tristeza, de tantas decepções, nós não podemos, absolutamente, deixar de fazer a política. É dessa maneira que nós vamos construir os nossos sonhos. Dizer a você também, até fazer um apelo, de que o ladrão da rua é terrível, mas ele leva um anel, ele leva um celular, um relógio, mas o político leva a sua saúde, sua educação, seu trabalho, seu futuro, seu emprego. É preciso vigiar o voto. E não é a política que faz o político virar ladrão. Eu não virei, Ronaldo também não. É o nosso voto que faz um ladrão virar político. Então não venda o seu voto. Não faça acordo nenhum pelo seu voto. Seu voto é a expressão mais alta da sua consciência, da sua dignidade. Um grande abraço para todos, muito obrigado. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, pelo canal 25 da NET, às 10 horas da noite, e também em todos os horários que você já se acostumou a assistir às nossas repetições. Nos vemos lá.